Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Nova Guia, que procura instigá-lo semanalmente a abrir uma guia ou aba do seu navegador e ampliar seu repertório de pesquisa. Na semana passada, nós vimos um pouco sobre o fundo do Arquivo Nacional e hoje eu gostaria de apresentar um projeto específico desse arquivo, que é o projeto Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira, que é dedicado à produção do conhecimento e à difusão do acervo compreendido entre o final do século XVI e as primeiras décadas do século XIX, custodiado pelo Arquivo Nacional. Em quase 70 sessões, esse projeto apresenta textos analíticos, transcrições, resumos de documentos sobre diferentes temas, tais como Casa Real, escravidão na Marinha, Companhia de Jesus, festas coloniais, questão cisplatina, bibliotecas, imprensa, censura, limites, fronteiras, órfãos e expostos, indumentária colonial, voltada à pesquisa acadêmica, às atividades em sala de aula e a todos os interessados. Esse site é parte de um amplo programa que há 14 anos propicia também exposições, livros, seminários, entre outros produtos. O projeto, como eu disse, é dividido em mais de 70 sessões. E aqui no site inicial, a gente tem uma ideia de como essas sessões podem ser identificadas. Ao clicarmos no grande tema Corte no Brasil, nós somos apresentados a essa interface que nos indica os outros temas ou eventos que seriam relacionados a este guarda-chuva, né? a esse tema maior, que vai desde Polícia da Corte à Revolução de 1817. Eu vou clicar aqui em Abertura dos Portos para vocês terem uma ideia. Todos os temas são organizados da mesma forma. Então, nós temos, em primeiro lugar, um comentário, que é a avaliação ou uma apresentação ao assunto por um especialista. Aqui, nesse caso, tem um hiperlink para a gente poder saber um pouco mais sobre a responsável. A pessoa faz uma introdução e apresenta na aba Ementas os conjuntos documentais disponíveis no Arquivo Nacional, e aqui é bom frisar que não são todos digitais, mas são fundos muitas vezes físicos relacionados a esse assunto. Vejam que nesse caso há uma série de conjuntos. Voltando, nós temos uma aba muito interessante que é a de sala de aula, em que a pesquisadora ou pesquisador responsável por fazer esse verbete, vamos dizer assim, nos dá algumas ideias de utilização dos documentos do arquivo relacionados a esse assunto para uso em sala de aula. Então, nós temos aqui comentários do documento, transcrição dos documentos e a possibilidade de ler o documento na íntegra. Estou aqui carregando para que vocês vejam. Então, e é possível ampliar, fazer o download e utilizar de fato esse documento com uma série de fins didáticos. Além disso, ainda há uma aba de sugestões bibliográficas, tanto para fins de pesquisa quanto para fins didáticos. Essa estrutura ela vai se repetir em temas que não são só relacionados à corte no Brasil, mas a outros grandes grupos, como por exemplo, expansão portuguesa, que contempla assuntos como Oriente, Congo, Angola, Moçambique, Ilhas Atlântidas e Portugal, Estado da Índia. O Fundo Brasil, que trata de uma série de assuntos que vão desde a administração colonial, a vida privada, pau-brasil, ouro e diamantes na colônia americana, penalidades para os escravos, mulheres na colônia, enfim, uma série de assuntos bastante interessantes. Eu vou clicar aqui em Sociedade do Açúcar para que vocês vejam que a gente tem exatamente essa mesma interface, bastante completa, com comentário, ementas com os documentos, uso em sala de aula e sugestões bibliográficas. Temos ainda o Fundo Portugal, que trata ideias políticas, cidades, a Real Academia das Ciências de Lisboa, e ainda um último fundo, que é o Fundo Império Luso Brasileiro, que também nos traz essa organização com uma série de assuntos que seriam interessantes e importantes para entender essa dinâmica. O Arquivo Nacional e a História Luso-Brasileira é responsável por duas ferramentas de pesquisa. O Glossário da História Luso-Brasileira, que é um projeto que vem sendo desenvolvido
a partir da leitura dos documentos do século XVI, as primeiras décadas do século XIX, e que tenta dar conta da explicação, contextualização de uma série de expressões de época, conceitos, ideias e pensamentos que podem ser entendidos melhor se forem apresentados de acordo com o seu uso à época. Então, eles estão nesse momento na letra I, até a letra I já foi feita a inclusão aqui no site, e aqui não é clicável, mas é só você vir aqui no final e clicar em ver glossário completo, que somos apresentados aos verbetes e podemos consultar todos em ordem alfabética. Essa parte do site tem sido constantemente alimentada. Além do glossário de História Luso-Brasileira, nós temos essa outra ferramenta que é o roteiro de fontes. Novamente, é um roteiro de fontes que não são necessariamente digitais, mas eu acho interessante que vocês conheçam essa ferramenta porque ela é bastante útil para os interessados na História Luso-Brasileira. Então, se clicarmos aqui em pesquisa, nós chegamos a essa interface também de busca, e vocês já estão bem acostumados com esses quadradinhos, e aqui nós temos a possibilidade de pesquisar por conjunto, por notação, por data limite, por fundo ou coleção. Vou simular alguma coisa aqui com Câmara de Salvador, por exemplo. E aí nós temos alguns índices que podem facilitar e filtrar a busca. Descritores onomásticos, então, dos nomes, e se você quiser, é possível clicar aqui, são mais de 4.000 ocorrências e você vai passeando aqui pelos descritores e pode adicionar. Descritores toponímicos, então, cidades, rios, montanhas, há uma série deles, e também clicando aqui você consegue ver as 2.270 ocorrências. E outros descritores temáticos também, aqui há mais de 1.600 temas que podem te ajudar na filtragem. Então eu coloquei aqui para uma busca simulada Câmara de Salvador, sem observações, sem outros descritores. Nós chegamos a um conjunto documental que são as cópias de posturas do Senado da Câmara da Bahia, nas datas, no ano de 1716. Então, quando chegamos aqui, e isso é bem interessante, que você consegue já ter uma ideia dos outros descritores que você não selecionou, mas que a organização da busca te dá. Então, você consegue saber quais são os descritores onomásticos relacionados, nesse caso, à Câmara de Salvador, quais são os toponímicos e uma série de temas. Então, você já consegue fazer uma filtragem de assuntos, se às vezes aquilo que você está procurando está ou não dentro desse fundo documental antes de você se deslocar até o arquivo. Essa é mais uma iniciativa do Arquivo Nacional para a investigação da história luso-brasileira.